10 meses depois do fim, e ele ainda não me deixou em paz. É hora de reagir. Meu ex virou um stalker. O som da notificação explodiu no meu bolso como um soco. Olhei para a tela. Nome dele. 2 palavras. Um emoji que antes me encantava e agora me enchia de náusea. Não respondi. Coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa do café, respirei fundo e tentei seguir com a reunião que tinha marcado para amanhã. Mas a imagem dele apareceu. A mesma camisa, o mesmo olhar que pedia perdão sem precisar dizer nada. Só que ali, naquela mensagem, havia a insistência de sempre. Não começou assim. Ninguém que entra na sua vida buscando amor planeja virar um eco que se recusa a calar. No meu caso, o que começou com elogios e promessas virou um calendário de encontros que eu fui apagando. Até que numa noite fria, eu decidi que não havia mais futuro entre nós. Foi um término limpo, eu pensei. 3 palavras malditas, malas no apartamento dele. Um fim que doeu, mas que parecia civilizado. Meses depois, percebi que o fim nunca tinha sido tão simples para ele. Mês 1. As mensagens. Nas primeiras semanas ele mandou mensagens que pareciam saudades. Depois vieram as cobranças. Por que eu não atendia? Por que eu não voltava a conversar? Eu respondi uma vez, só para dizer que preferia distância. Ele aceitou? Não. A cada 2 dias aparecia algo novo. Um áudio curto, uma foto de um lugar que sabíamos ser nosso, um trecho de música que marcava o início do nosso namoro. Coisa nostálgica e extremamente invasiva. Dormi mal, apaguei tudo, bloqueei quando pude. Só que bloquear não foi suficiente. Mês 3. As aparições. Aconteceu na festa de aniversário de uma amiga. Eu estava conversando com um grupo, rindo de algo que ele jamais teria tolerado no passado. Quando senti um frio na nuca, e vi-o discretamente ao lado do balcão, conversando com a mesma pessoa que, semanas antes, me contou ter sido agraciada com um elogio que não tinha feito. Ele não olhou diretamente para mim. Parecia estar observando as reações, anotando. No final da noite, recebi mensagens de conhecidos dizendo que ele estava perguntando por mim, e que parecia tão preocupado. Alguns riram. Outros olharam para mim com aquela expressão que mistura curiosidade e julgamento. Eu disse que não queria confusão. Escolhi ir embora. Mês 4. O falso perfil. Falso. Alguém criou uma conta em nome dele nas redes sociais e começou a me seguir para me marcar em fotos antigas. Comentários enigmáticos, mensagens públicas para que eu encarasse a realidade. Era sutil. Era cruel. Comecei a sentir o espaço encolher ao meu redor. No trabalho, colegas mencionavam boatos. Na família, um tio que nunca gostou muito de mim disse que talvez eu devesse ter pensado melhor. Eu me fechei. Minhas amigas tentaram me animar, mas eu percebia que cada aparição dele, real ou fabricada, minava a minha reputação. Mês 6. A humilhação pública. Ele entrou num grupo de trabalho que eu frequentava como voluntária e começou a espalhar versões que me colocavam como alguém não confiável. Plantou uma história de que eu teria sumido com documentos da associação. Uma colega, que nunca me perdoou por uma divergência passada, acreditou. Almoços que antes eram receptivos, viraram corredores gelados. Eu me isolava mais e mais. A sensação era de que eu andava dentro de um laboratório em que alguém manipulava as variáveis só para me observar entrar em colapso. Mês 8. As ameaças veladas e a sabotagem. Uma manhã, meu carro não pegou. Fiquei horas no estacionamento, ouvindo o ruído abafado do motor falhando. Um mecânico amigo falou em sintomas estranhos, mas não pôde provar nada. Nessa época, recebi uma carta anônima com fotos minhas em momentos íntimos, impressas em papel barato. Não havia caligrafia, apenas um bilhete. Lembre-se de quem você foi. Meus joelhos falharam. Pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Por que não reagi antes? Muitos me perguntaram depois. Por que você demorou tanto? Havia várias razões. Primeiro, havia a inércia do término. Pensava que ignorar acabaria com a situação. Queria me preservar do escândalo e da exposição. Isso era prioridade, porque eu trabalho num ambiente onde reputações abalam carreiras. Havia também a culpa. Aquela voz incômoda que se pergunta se não provocou aquilo. Culpa que a sociedade impõe com olhares e perguntas que nunca chegam a ser ditas em voz alta. E por fim, havia a esperança. A esperança tola de que ele, sozinho, percebendo que eu havia partido, mudaria. Mas essa esperança nunca veio.
O comportamento dele foi se tornando mais estratégico. Deixou de ser apenas uma tentativa de contato e passou a ser um padrão de perseguição deliberado. Mini resumo. Os meses foram se acumulando no meu calendário como feridas que eu tentava cobrir com fita adesiva. Mensagens, aparições, boatos, cartas, sabotagens. Tudo somado. Tudo projetado para me fazer recuar. Uma decisão que não veio da noite para o dia. Quando percebi que minhas tentativas de ignorar só alimentavam a escalada, decidi que era hora de agir. Não para vingar, mas para proteger. Eu precisava documentar, provar, organizar. Não podia mais depender de testemunhos vazios ou de memórias que alguém poderia negar. Liguei para a minha melhor amiga, a Luísa. Ela tem o tipo de voz que pressiona a gente a sair da passividade. Não espere até ele te derrubar. Documente, ela disse. Como quem aponta o caminho e segura a sua mão enquanto você dá o primeiro passo. Foi ela quem sugeriu procurar um advogado. Foi ela quem me acompanhou à delegacia quando finalmente fiz a primeira ocorrência. A ocorrência foi feita de forma mecânica. Lá estava eu, outra vez contando tudo, tentando traduzir em termos legais uma história que parecia saída de novela. O policial anotava com um olhar profissional e me orientou a guardar tudo o que chegasse: mensagens, prints, vídeos. Mas ele também deixou claro algo que eu precisava ouvir. Nem sempre a polícia age com a velocidade que o coração quer. Era preciso montar um caso robusto. CTA rápido. Se isso já aconteceu com você, comente eu também. Quero saber que não estou sozinha. Coletando as peças. Voltei para casa com o corpo tenso, como se cada parte de mim tivesse virado guarda. Percorri o piso frio do apartamento como se estivesse entrando numa sala de guerra. Abri uma caixa de sapatos, tirei do fundo uma bolsa onde comecei a jogar papéis, mensagens impressas, fotos. Eu precisava transformar lembranças em provas tangíveis. Havia 3 tipos de evidência que, desde o começo, ficaram claros para mim como essenciais: mensagens e registros digitais, testemunhas que podiam confirmar aparições e comportamentos, gravações ou backups que comprovassem momentos-chave. Não era nada técnico, era certo senso. Guardar tudo que pudesse sustentar narrativas em tribunais e conversas sérias. Procurei por registros de acesso no condomínio, prints de mensagens, e-mails com falsos pedidos. Pedi aos poucos, ao porteiro, ao zelador, aos vizinhos que me restavam de confiança. Alguns se lembravam de um carro estacionando por horas. Outros notaram uma presença estranha em torno da minha rotina. Foi a primeira vez depois de meses que senti uma rede de apoio mínima formando-se. O advogado. A âncora prática. No terceiro dia de busca, já com uma pilha de impressões e uma pasta improvisada, marquei uma consulta com a doutora Helena. Ela é objetiva, tem cabelo curto e fala com aquela calma que não confunde serenidade com fragilidade. Vamos estruturar, ela disse ao ouvir meu resumo. Não me deu promessas mágicas. Nem disse que ele seria preso nessa semana. Ela disse o que eu precisava. Precisamos de provas e de um plano. E você vai precisar estar preparada emocionalmente para lutar. Estruturei tudo diante dela. As mensagens que cheguei a salvar antes de apagar por instinto. As fotos que recebi. Os relatos de testemunhas e a carta anônima. A doutora Helena fez perguntas diretas. Onde ele trabalhava agora? Quem eram os aliados dele? Há registros formais de ameaças? Ela explicou com palavras simples as medidas possíveis: denúncia formal, pedido de medidas protetivas, tentativa de obter por via judicial dados do provedor das mensagens, notificação ao empregador dele, dependendo do caso. Tudo soou frio e técnico, mas era o alicerce que eu precisava. Ela também deixou claro uma outra coisa. Qualquer movimento público precisava ser calculado para não virar munição contra mim. Não vamos expor você em rede social sem antes ter o mínimo de segurança, ela ressaltou. Era lógico, e ainda assim confortante ouvir alguém que transformava minha urgência em passos concretos. Mini gancho. A sensação de ter um plano pela primeira vez em meses não me tirou do medo. Me deu um foco como um farol em meio à tempestade. Os primeiros passos práticos. Com a orientação da doutora Helena, começamos por 3 frentes imediatas. Primeiro, protocolo de preservação. Manter intactos os registros que já tinha. Segundo, buscar testemunhas que topariam dar declaração escrita se necessário. Terceiro, colocar pressão institucional.
Abrir notificações formais que pudessem desencadear ações administrativas, como comunicados ao RH de empresas onde o ex aparecia, ou pedirmos para bloquear perfis falsos com base em identidade. Passei dias em reuniões. Falei com o síndico do prédio, cujo nome era Roberto, e que inicialmente me olhou com aquela estranheza típica de quem não gosta de interferências. Quando viu as fotos, arrependeu-se de não ter anotado os números da placa do carro que estacionava por horas. Uma vizinha, Dona Margarida, que sempre ouviu mais do que falava, escreveu um depoimento descrevendo uma figura que ela via rondando o bloco nas manhãs. Essas pequenas confirmações começaram a desenhar um padrão. A verdade é que se transformar em vítima perante autoridades é um exercício de paciência cruel. Cada documento, cada assinatura, cada carimbo é uma gota que compõe um oceano de prova. Eu me sentia aritmética, pontos somados que poderiam se transformar em algo sólido. A família, pressões e rachaduras. Enquanto eu organizava papéis e encontrava aliados, minha família vivia suas próprias tempestades. Alguns se colocaram ao meu lado com óbvia lealdade. Outros, com olhares desconfiados, deixaram-se contaminar pela narrativa dele. Meu irmão mais velho, que sempre foi meu pilar, tentou não se envolver muito para não criar conflitos com pessoas influentes que o cercavam. Minha tia, que tinha certa proximidade com membros do círculo de trabalho dele, começou a evitar minhas ligações. Você devia ter fechado com ele quando podia, disse ela num almoço, misturando frieza e preocupação. Esses encontros deixavam marcas. Eu me perguntava se parte da estratégia dele não era justamente usar laços familiares como instrumento de controle. E, na verdade, isso parecia muito provável. Quando o público em volta começa a duvidar, a vítima fica ainda mais isolada. Confrontos pequenos, mas reveladores. Houve um episódio que nunca esqueci. Numa reunião de família, um parente distante se aproximou e, em tom baixo, disse: "Ouvi dizer que foram coisas sérias, que você desapareceu com papéis importantes." Era mentira, mas a forma como foi dito soou como uma sentença pública. Eu respirei fundo. Não levantei a voz. Contei a minha versão com calma. Nem sempre a calma convence tanto quanto a fúria. Mas naquele momento, eu sabia que perder o controle seria um erro. Guardei as respostas. Pedi que alguém anotasse o que eu dizia. Foi depois desse jantar que percebi que a narrativa dele já havia tomado espaço. E que eu precisava recolher provas para retomar o discurso. O lado psicológico, ficar forte sem se tornar dura. Nosso maior inimigo, naquele ponto, era a sensação de estar sendo desacreditada. Não é apenas o medo físico. É a erosão da própria identidade. A sensação subversiva de que sua vida pode ser remapeada por quem quer lhe fazer mal. À noite, quando tentava dormir, vinha o replay daquelas conversas, as risadas fingidas, as mensagens deletadas secretamente, o papel com fotos desconhecidas. Aprendi a reconhecer os sinais de ansiedade, o estômago travado, a cabeça que roda. Procurei terapia. Não para explicar minha situação, para lidar com a resposta que eu precisava ter. Firmeza, sem brutalidade. As alianças fora da família. Além do advogado, formei um pequeno núcleo de apoio prático. A Luísa, sempre presente, documentava horários e cuidava de backups físicos do que eu imprimia. O Carlos, colega da faculdade que agora trabalha com TI, e que fui buscar com cuidado para não pedir nada ilegal, me orientou a manter cópias seguras de tudo e me ajudou a organizar a pasta que levei ao escritório da doutora Helena. Havia também a recepcionista do prédio da minha antiga empresa, uma mulher chamada Sandra, que topou dar seu depoimento sobre uma vez em que viu o ex entrar com um crachá falso. Esses nomes, simples e discretos, eram minha nova rede. Mini gancho. Quanto mais eu juntava, mais claro se tornava que aquilo não era amor perdido. Era estratégia. E estratégia exige resposta. A escalada que me fez decidir reagir publicamente foi no 10º mês que as coisas mudaram de tom. Antes, os episódios tinham sido pontuais. Agora, havia uma linha intencional que cruzava cada ação. Uma manhã, ao abrir meu e-mail, encontrei uma mensagem com cópias de arquivos antigos do meu trabalho. Documentos sensíveis, assuntos que só circulavam internamente. Anexo, um bilhete. Lembrei de você no dia em que alguns erros vieram à tona. A ortografia torta denunciava tentativa de intimidação. O conteúdo era explícito. Ele havia invadido espaços que me eram profissionais. Na mesma semana, um vídeo meu,
gravado meses antes em um evento, apareceu editado em um grupo de trabalho, com legendas que me colocavam em contexto comprometedor. Gente que antes me defendia começou a cochichar. Vi olhares me medir como se eu fosse culpada por algo ainda não provado. Eu já não podia mais me esconder atrás de silêncio. A decisão foi tomada numa tarde chuvosa. Eu não reagiria com agressividade, mas faria o que havia planejado. Cada prova que eu tinha seria apresentada em uma sequência que buscasse neutralizar a narrativa dele. Eu não queria virar notícia escandalosa. Queria recuperar a minha vida. O movimento inicial. Uma peça que faltava. Antes de agir, sabíamos que precisávamos de uma peça-chave. Uma prova que conectasse as ações dele a uma intenção clara. Não apenas a presença ou mensagens, mas um padrão que indicasse perseguição deliberada. A doutora Helena sugeriu tentar obter registros de acesso à rede social com a qual o perfil falso interagia, e conversar com testemunhas que poderiam atestar seu comportamento obsessivo. Também sugeriu uma mediação cuidadosa com o síndico e a entrada do condomínio para anexar os relatórios de presença. Naquele mesmo dia, pedi a Luísa que reunisse todos os prints que tinha salvado, e pedi a Carlos que verificasse, sem quebrar nenhuma lei, se havia alguma forma de recuperar o arquivo de vídeo editado que circulava. Nada de invasão. Apenas buscas em sistemas que eu tinha o direito de acessar. Ele encontrou fragmentos no cache de um antigo backup que eu havia feito por precaução. Não dava para provar malícia facilmente, mas era uma pista. Um telefonema que mudou o tom. Foi um telefonema breve. A voz do outro lado foi direta. Você tem que ver isso pessoalmente. Era a Sandra, a recepcionista, com a respiração curta. Encontramo-nos no café perto do meu prédio, e ela me entregou um envelope lacrado. Dentro, havia duas coisas. Um print de uma conversa entre o ex e uma pessoa não identificada, falando de colocar as coisas no lugar, e uma foto dele em frente ao prédio do meu trabalho, tirada numa manhã nublada. A imagem estava borrada, mas o suficiente para identificar o carro e a conversa. Eu ouvi ele dizer que precisava acertar algo, sussurrou Sandra. Ele parecia nervoso. Meu rosto ficou branco. Eu lembrei do seu nome. Ela recusou-se a falar mais em público, com medo de retaliação. Mas o que importava era que outra pessoa havia percebido, e que agora havia um rastro. Mini resumo. A cada pequeno fio que juntávamos, um padrão se formava. O que antes parecia azar e coincidência, passou a ter a forma de intenção. O medo que toma forma. Quando o padrão aparece, o medo muda de vaga sensação para ameaça mensurável. As noites ficaram mais curtas. Eu comecei a rever trajetos, a não aceitar caronas de pessoas desconhecidas, a avisar a Luísa de toda saída. A doutora Milena fez a recomendação óbvia: tomar precauções, registrar cada incidente, não entrar em confrontos sem presença de testemunha. Ela também mencionou a possibilidade de medidas protetivas de emergência, se houvesse risco iminente. Eu não queria dramatizar, mas também não podia subestimar. E então, numa tarde em que eu estava preparando os documentos para protocolo judicial, recebeu-se o presente mais cruel. Uma foto minha, frontal, tirada sem que eu percebesse, enviada anonimamente, com uma legenda que parecia querer envergonhar. Era uma tentativa clara de me destabilizar. Meu estômago revirou. O ponto de não retorno. Naquele instante, com a pasta de provas no colo e o telefone vibrando com uma nova mensagem dele, percebi que o jogo havia mudado. Eu tinha que reagir, sim, mas precisava fazer isso com estratégia e segurança. Nada de confrontos dentro de bares, nada de provocações em público que só me colocariam em risco. A reação deveria ser legal, organizada, implacável na insistência, mas sem violência. A doutora Helena marcou uma reunião para a manhã seguinte, com a proposta de encaminhar medidas. Iríamos pedir cópias formais, solicitar bloqueios de perfis fraudulentos e, se necessário, peticionar a justiça por medidas protetivas. Ao mesmo tempo, eu precisava preparar um depoimento consistente para a família. Uma apresentação que não implorasse por entendimento, mas que mostrasse fatos. E foi enquanto revisava tudo isso, naquela noite, com a janela pingando chuva, que percebi outra coisa. Ele já havia plantado uma narrativa alternativa. Entre meus contatos, havia quem acreditasse que eu exagerava, e que isso poderia custar caro. Por isso, a primeira a ser convencida deveria ser a minha própria família. Sem isso, qualquer medida seria fragilizada.
Um último aviso antes do salto. Antes de me deitar, olhei para o celular e vi uma foto que me gelou. Ele estava na porta do meu prédio, encapuzado, e a imagem vinha de um ângulo que sugeria que havia sido tirada por alguém que observava os passos dele. A legenda era curta. Só observando. Era como se ele quisesse me avisar que, por mais que eu me esforçasse, ele ainda controlava os espaços. Fechei os olhos, respirei, e percebi que a hora de reagir não era só uma vontade pessoal. Era uma urgência de segurança. Na manhã seguinte, levaríamos nossas provas à doutora Helena, à polícia e, o mais importante, à família, para que entendesse que aquilo não era o rescaldo romântico de alguém sofrendo. Era perseguição organizada. E ali, no limiar entre o medo e a determinação, comecei a escrevê-lo. Um roteiro de ações meticulosas, sem espaço para teatralidade, apenas para sobrevivência e para reconquistar aquilo que me haviam tentado roubar: a vida. Enquanto montava a lista para aquela reunião, meu telefone vibrou outra vez. Nome dele na tela. Não havia emoção no toque. Havia uma declaração tácita. Ele sabia que eu estava me mexendo. Abri a mensagem com as mãos que tremiam um pouco. Dentro, um único arquivo de vídeo. Era curto, apenas alguns segundos, mas bastou para parar meu coração. Era uma gravação feita em um evento em que estive com a família meses antes. Filmagem que eu não lembrava ter sido feita. No vídeo, alguém mexia nas coisas sobre a mesa, pegando um envelope. O mesmo tipo de envelope que me haviam enviado com as fotos. A gravação estava cortada, evidentemente manipulada, mas nítida o suficiente para sugerir uma intenção. A câmera caiu no chão, a imagem tremeu, e uma voz baixa, quase inaudível, sussurrou: "Vai parecer coisa dela." O sangue no meu corpo esfriou. Não era apenas perseguição. Era uma tentativa de formatar uma narrativa contra mim, envolvendo elementos do meu círculo íntimo e criando provas que eu não tinha produzido. A reunião que se aproximava agora tinha um ar de urgência diferente. Não se tratava mais só de provar presença ou mensagens ofensivas. Tratava-se de desmontar uma estrutura de manipulação que visava destruir minha reputação e me colocar sob constante vigilância pela própria família e pelo meu círculo profissional. Fechei a pasta. Respirei. Liguei para Luísa e disse, num fio de voz, que ela precisava vir. Um passo à frente seria dado. Não porque eu buscava retaliação, mas porque, depois de 10 meses, ele havia transformado a minha vida num alvo. E essa era a hora de responder com a mesma clareza com que fui atacada. Com provas, aliados e um plano. Quando ela chegou, trouxe consigo outro envelope, discreto, contendo um recibo de uma loja que mostrava a compra de um cartão SIM, no mesmo dia em que o vídeo fora gravado. Coisa simples. Números, horários. Ligando pontos, víamos um mapa que deixava claro. Não era aleatório. Respirei fundo. Olhei para as mãos marcadas pelo café frio. A raiva estava ali, sim. Mas era controlada. Era canalizada para uma ação que poderia proteger minha vida e minha reputação. Na manhã seguinte, menos de 24 horas depois, estaríamos na sala da doutora Helena com a pasta completa. Mensagens impressas, testemunhos escritos, fotos, o vídeo curto que poderia ser peça-chave e o recibo. Havia um plano para encaminhar pedidos formais, para tentar bloquear as contas falsas e para assegurar medidas que pudessem reduzir o risco imediato. Mas antes de sairmos, recebi uma última ligação. Era meu irmão. A voz dele tremia. Ele me ligou. Disse que tem provas de que você... sabe, que você fez algo. Foi tudo que disse, antes de cortarmos a ligação por falta de palavras. A suspeita plantada já começava a produzir efeitos. Meu próprio sangue havia ouvido. E agora eu sabia que, mesmo com documentos, teríamos que enfrentar a batalha também nos recantos silenciosos da minha história pessoal. O carro que nos levaria até o escritório da doutora Helena estava estacionado. Lá fora, a chuva apertava o vidro. Eu coloquei a pasta no banco do passageiro e fechei a porta com firmeza. Cada item dentro dela carregava uma história. Horas de medo, encontros, pessoas que encontraram coragem para dizer a verdade. Cada prova era uma pequena pedra numa parede que eu começava a erguer para me proteger. E então, segundos antes de arrancarmos, meu celular vibrou pela última vez. Uma mensagem simples, sem remédio. "Você vai perder tudo se continuar." Era a voz dele em forma de texto.
Olhei para a estrada molhada e soube com clareza cortante que a decisão tinha que ser tomada naquele dia. Não como revanche, mas como preservação. Saí de casa com a pasta à minha frente e a sensação de que estava, enfim, plantando os pés no chão. A tempestade ainda não havia passado, mas eu não seria a mesma que se dobraria ao vento. O carro parou em frente ao prédio do escritório da doutora Helena, como se cada semáforo soubesse que aquele momento tinha peso. Entrei com a pasta no colo e senti a atenção de quem me observava. A recepcionista sorriu com ar contido, como quem acompanha uma história que não quer se intrometer demais. A sala da doutora Helena já cheirava a café e papelório. Ela abriu a porta num gesto direto, sem cordialidades vazias. Vamos montar isso com calma, disse ela, apontando para a cadeira à minha frente. Luísa sentou ao meu lado, segurando minha mão como quem protege um objeto frágil, mas valioso. Mostramos tudo. As mensagens, o vídeo editado, o recibo do SIM, os depoimentos escritos. A doutora Helena olhou cada item com uma objetividade que me devolvia alguma paz. Ali havia trabalho, triangulações, datas, coincidências que, juntas, formavam linha reta. Ela fez anotações e depois falou baixo, devagar, como quem explica um mapa a alguém que sempre preferiu se perder. Vamos por partes, disse. Primeiro, medidas imediatas de proteção. Pedido de medida protetiva com urgência. Vamos também solicitar, via ofício judicial, dados do provedor e do número que foi usado para as mensagens e para a compra do SIM. Preciso que você mantenha tudo o que receber a partir de agora. E vamos preparar uma notificação formal ao empregador dele, mostrando que ações fora do ambiente de trabalho estão afetando você profissionalmente. Ela não prometeu milagres. Repetiu que o processo legal pode ser lento, cheio de recuos, e que muitas vezes, a primeira vitória é a própria narrativa estar em mãos corretas. Eu queria que isso acabasse ali, com um pronto. Mas estava aprendendo que a justiça é um quebra-cabeça que se encaixa peça por peça. Saí do escritório com os primeiros protocolos em andamento. A doutora Helena já havia redigido o pedido para medidas protetivas e instruído o cartório a cumprir determinado protocolo para a juntada dos documentos à delegacia. A sensação de estar agindo era potente. Não derrotava o medo, só o tornava um inimigo com nome e endereço. O primeiro embate maior veio antes mesmo de qualquer decisão judicial. Na tarde seguinte, houve uma reunião em casa. Convidei os parentes mais próximos, meu irmão, minha mãe, algumas tias que ainda tinham ouvido aberto para mim, e pedi que viessem num horário sem pressa. Queria que eles vissem os documentos, que minha história não ficasse pendurada na dúvida. Ao abrir a pasta, senti o peso dos olhares. Meu irmão parecia um homem dividido, entre proteger a irmã e não inflamar relações que poderiam gerar custo social ou profissional para ele. Minha mãe chorava de modo contido, com os dedos trêmulos no lenço. Expliquei cada item, com calma, sem teatralidade, porque sabia que emoções em excesso serviriam de munição. Mostrei a foto do carro na frente do meu trabalho, o recibo do SIM, o print da conversa que falava em colocar as coisas no lugar. Houve silêncio pesado quando mostrei o vídeo editado e depois o fragmento recuperado no backup, aquele pequeno arquivo que mostrava a movimentação sobre a mesa e a voz que insinuava manipulação. Minha tia, que antes havia comentado de forma crítica, ficou pálida. Eu vi isso e achei estranho, disse Sandra, a recepcionista que eu havia convidado. Ela descreveu o medo que sentiu e como tinha temido retaliação por falar. Meu irmão falou primeiro. Se isso for verdade, ele ultrapassou todos os limites, disse, a voz falhando. Mas mesmo com aquela palavra de apoio, havia uma pergunta na mesa que ninguém expressou em voz alta. E se isso for uma montagem? Se for armadilha? A dúvida sempre tem margem para existir. E a margem era dele. Foi por isso que a doutora Helena insistiu que cada prova não bastava isoladamente. O esforço era transformar fragmentos em um padrão que resistisse ao teste de descrédito. No dia seguinte, protocolamos o pedido de medida protetiva. A burocracia parecia ter pressa quando a saúde de alguém está em risco, mas ainda assim eram passos que dependiam de carimbos, de participação de delegacia, de tradução em termos legais do que era medo e intimidação. O delegado ouviu meu relato com atenção. Não prometeu nada, mas registrou as solicitações e aceitou as provas entregues. Lá fora, enquanto esperávamos pelo despacho, senti uma leve estabilidade. Havia um registro oficial do que vinha acontecendo por 10 meses.
Logo, veio a primeira reação do outro lado. Não diretamente dele pessoalmente, mas de uma nota enviada por um advogado, que dizia representar seu interesse. O texto era formal, acusando-me de denuncismo, de tentar manchar sua imagem por ciúmes, insinuando que eu poderia estar forjando algo. Era o movimento clássico de quem quer virar o jogo, atacar a credibilidade primeiro. A doutora Helena, fria e precisa, respondeu com a requisição de dados e com um alerta. Tentativas de intimidação jurídica não substituem provas. Era verdade. Mas eu sabia que palavras legais são frequentemente usadas para intimidar emocionalmente. Por isso escolhi respirar e continuar juntando peças. O caso entrou numa fase que, para mim, foi de vigília permanente. Houve dias em que eu contava cada toque do telefone como possível armadilha. Trocamos as rotas de ida ao trabalho, havíamos avisado seguranças do prédio para anotar placas e descrições. Mas não transformamos minha vida em paranoia. Apenas trocamos o improviso pela prevenção. Isso me dá uma disciplina que, de certa forma, era empoderadora. Enquanto ele tentava corroer minha rotina, eu reorganizava minhas defesas. A primeira audiência administrativa para o pedido de medida protetiva foi marcada num prédio que cheira a madeira e cafezinho ruim, onde pessoas vestidas com roupas sóbrias esperam por decisões que podem ser pequenas ou transformadoras. Eu entrei com a pasta, com as mãos firmes, como se o peso do conteúdo me desse propósito. A sala estava fria, e o juiz, um homem de meia-idade com olhares que pareciam medir possibilidades, deixou que cada parte se pronunciasse. Do outro lado, o advogado que o representava era incisivo. Questionou datas, plantou dúvidas sobre a autenticidade das fotos, sugeriu que o vídeo poderia ter sido editado por terceiros. Eu sabia que ele precisava criar dúvidas, fazia parte do jogo. Mas então, vieram as testemunhas. Sandra, o porteiro Roberto e Dona Margarida. A vizinha que escreveu a declaração. Cada um contou com simplicidade o que tinha visto. Um carro que ficava horas estacionado, uma figura rondando pelo bloco, um homem que perguntava por mim. Nada espetacular por si só. Mas ao ouvir em sequência, o juiz começou a traçar uma linha. A defesa tentou desqualificar. Testemunhos falham. Memórias são enganosas. Nenhuma prova técnica liga meu cliente ao número do SIM. A doutora Helena, calma, trouxe a peça que faltava. O recibo que ligava a compra do SIM, a data do envio de uma das mensagens e o pequeno fragmento de backup do vídeo que mostrava a manipulação e a voz sussurrante indicando ação premeditada. Além disso, pedimos ao cartório que intimasse o provedor para fornecer logs e metadados. Não para invadir nada, mas para saber se aquele número fora realmente utilizado em momentos correspondentes aos incidentes relatados. Ao final da audiência, o juiz deferiu medidas cautelares provisórias. Ordem para que o indivíduo se mantivesse a uma distância mínima de mim e de minha residência, e o bloqueio de perfis falsos mediante comprovação de identidade. Não era um veredito absoluto. Era um passo. Mas para mim, que passei 10 meses sentindo meu espaço encolher, aquilo teve a clareza de um marco. Saí do fórum com as pernas bambas, como quem atravessou um terremoto, e viu que a terra estava por ora mais firme. E então, veio a pressão de comunidades externas. Pessoas do trabalho, contatadas por aliados dele, insistiam em versões que me colocavam como improvável protagonista de um plano mirabolante. É aí que se vê o alcance de uma perseguição. Não é apenas o que acontece entre duas pessoas. É o efeito dominó no seu trabalho, na sua família, nos lugares onde você costumava existir sem ser julgado. Foi preciso, então, transformar a defesa jurídica em defesa de imagem controlada. Não para viralizar minha dor, jamais, mas para dar aos espaços onde eu trabalhava e convivia dados factuais que neutralizassem boatos. Com essa intenção, enviamos uma carta formal ao RH do meu antigo projeto voluntário, elaborada pela doutora Helena, explicando que havia uma investigação em curso e solicitando que qualquer boato fosse tratado com ceticismo até que os fatos fossem apurados. Não foi uma tentativa de manipular opinião, foi uma forma de pedir proteção institucional mínima contra a difusão de mentiras. Entre uma diligência e outra, houve um episódio que me lembrou do porquê eu lutava. Certa noite, recebi uma mensagem de uma colega que dizia ter visto meu nome num grupo de trabalho com legendas difamatórias. Fui até lá com a Luísa para registrar. O que encontramos foi um conjunto de prints e recortes, claramente montados para criar contexto. No grupo, porém, havia uma pessoa que se lembrava de mim de outro tempo e que disse, em voz alta,
Que o que tinha sido mostrado não fazia sentido. Às vezes, a verdade precisa apenas de duas coisas: alguém disposto a dizê-la e alguém que ouça. A escalada de ações não significou que o perigo deixaria de existir. Houve uma noite, já mais adiante, em que meu alarme disparou e meu coração foi ao limite. Um carro ficou parado por muito tempo em frente ao prédio. Liguei para a segurança e avisei a polícia. Descobrimos que o veículo havia sido emprestado a uma pessoa ligada a ele. Não era uma prova de crime, mas era mais um fio que compunha o padrão. Reportei, anotei, entreguei aos autos. A doutora Helena reforçou a documentação. Não víamos espetacularidade em cada registro, víamos perseverança. Chegou o dia em que a defesa tentou uma cartada que eu temia. Começar a plantar a ideia de que eu era vingativa, que inventava perseguição para ganhar atenção. A estratégia era básica: ativar a dúvida social. O que poderia fazer? Mobilizar a verdade. Convidei pessoas que tinham visto e que tinham sido afetadas pelo comportamento dele para depor. Sandra, sem glamour, veio e falou. Roberto explicou sobre as placas. Dona Margarida descreveu as rondas matinais. Nada grandioso, apenas relatos que juntos formaram um painel. No meio de tudo isso, a drenagem emocional era real. Havia dias em que eu não conseguia distinguir sono de vigília. A terapia me ajudou a entender que reagir não era sinal de fraqueza nem de fúria desesperada. Era exercício de preservação. Reaprendi a traçar limites simples. Não atendia ligações sem identificar. Passava mais tempo com amigos que sabiam como me abrigar sem julgar. Reduzia a exposição em redes sociais. A luta pelo reconhecimento da minha voz abriu uma ferida e colocou uma costura. Em uma audiência mais adiante, após diversas petições, um perito analisou o vídeo editado. Sem entrar em detalhes técnicos que eu não entenderia por completo, ele confirmou algo essencial. Havia manipulação, cortes e sobreposições que alteravam o contexto original. Não disse fraude. Disse que o vídeo isolado não podia servir como prova definitiva de conduta condenatória, mas que, somado aos demais registros, apontava para um padrão de comportamento persecutório e para tentativas claras de montagem. Essa avaliação técnica foi um choque e um alívio. A técnica devolveu a narrativa para onde ela deveria estar. Nos fatos. Mesmo com isso, a batalha pela minha reputação continuou. Em uma madrugada, recebi uma mensagem com uma ameaça velada e uma foto de minha casa borrada. Chamei a polícia. Fizemos boletim. E a patrulha passou a monitorar esporadicamente a área. A sensação de ter alguém do lado do processo institucional me deu ânimo para persistir. A doutora Helena pediu que eu não divulgasse detalhes em redes sociais. A exposição pública pode virar arma contra você. Ela alertou. E tinha razão. Em mais de uma ocasião, a imprensa sensacionalista poderia transformar minha dor em espetáculo. E pior, reverter a narrativa contra mim. A narrativa jurídica caminhava, mas também havia outro alvo: os cúmplices que alimentavam os boatos. Fomos atrás de perfis falsos, reportamos, solicitamos remoção, mas sabíamos que a internet é vasta e que a remoção é muitas vezes paliativa. A estratégia foi dupla: limpeza pontual e exposição controlada. Documentávamos tudo e só tornávamos público aquilo que realmente fortalecia nossa posição. O ponto mais tenso veio quando o ex resolveu aparecer pessoalmente, pela primeira vez desde o pedido de medidas, em um evento onde minha família estava presente. Eu soube disso de fontes independentes. Alguém o viu no local, circulando à distância, observando. Minha mãe me ligou, a voz presa pelo medo. Fui ao encontro preparada, com a presença da Luísa, do meu irmão e do advogado à distância. A ideia não era confronto físico, era registro e presença. Ele ficou por perto, sem provocar, mas a intenção era clara: mandar mensagem de controle. Eu mantive a calma, mantive a distância. Essa atitude não era de covardia, era de estratégia. Em seguida, movemos uma ação para que ele fosse obrigado a manter distância superior e para que quaisquer contatos diretos cessassem. Essa solicitação foi acompanhada de pedidos de providências a provedores para retirar perfis falsos, além do pedido para que qualquer tentativa de contato fosse encaminhada diretamente para os advogados. A justiça não é imediata, mas nesses momentos, qualquer medida que coloque a margem de manobra dele em xeque, valeu ouro.
E então, algo curioso aconteceu. A narrativa dele começou a perder tração. Não por um golpe dramático, mas por acúmulos. Testemunhos coerentes que, lado a lado, contavam a mesma história. Análises técnicas que apontavam manipulação, e a insistência em não cair no jogo dele. As pessoas que haviam sido expostas à sua versão começaram a repensar. Meu irmão, que antes hesitava, foi para o lado público de um depoimento sólido. Amigos antigos que foram sondados por ele confirmaram que jamais veriam nele a persona arrepende-se e inofensiva que ele tentava vender. Não houve cena cinematográfica de desmoronamento. Houve erosão. A credibilidade dele, construída em parte com gestos e intimidações, começou a rachar. No entanto, deixo claro, isso não significa que a justiça tivesse decretado sua culpa criminal. Significa que, no jogo social e jurídico, a estratégia dele perdeu eficácia. Para mim, isso bastou para respirar mais livremente. Não totalmente livre. Medo é cicatriz, mas livre o bastante para voltar a ocupar espaços. O dia em que a ordem de afastamento foi confirmada, senti algo parecido com um alívio tíbio. Era uma vitória administrativa, não uma sentença de castigo. Mas simbolicamente foi enorme. Havia um documento oficial que dizia que ele deveria manter distância, e que qualquer infração poderia acarretar consequências. Foi um cabedal que eu carregaria comigo como uma medida de segurança. Respirei, chorei, e depois comecei a planejar os próximos passos da minha vida. A reconstrução não foi linear. Voltei ao trabalho, e aos poucos, as conversas voltaram a ser sobre projetos, e não sobre escândalos. Alguns colegas se desculparam pelo silêncio inicial. Outros, simplesmente voltaram à rotina. A confiança que foi abalada demorou a se recompor. Mas, acima de tudo, aprendi a mudar hábitos, reforçar senhas, dividir rotas com amigas, não permitir que a culpa me encolhesse. Com o tempo, tirei da gaveta planos que ficariam adiados se eu continuasse calada. Retomei aulas de fotografia que me traziam prazer. Voltei a correr no parque com a Luísa. Aceitei convites que antes recusava. Cada retorno foi um pequeno protesto contra o que ele quis me impor. Invisibilidade. Não era revanche. Era reencenação da vida que me pertence. Houve também diálogo com a família. Nem todos os laços foram reparados como num passe de mágica. Algumas palavras ditas em momentos de pressão marcam para sempre. Mas a verdade, quando sistematicamente apresentada, tende a pacificar. Minha mãe aprendeu a perguntar sem julgar. Meu irmão se tornou mais vigilante contra tentativas de manipulação vindas de fora. Essas pequenas mudanças foram para mim tão importantes quanto as decisões judiciais. O que tirei disso foi algo que não cabe em um documento legal. A certeza de que silêncio não é sempre proteção. Em muitos casos, silêncio vira espaço que o perseguidor ocupa com narrativas falsas. Por isso insisto, reagir não é buscar atenção. É proteger a própria existência. Reagir com inteligência, com prova, e com apoio técnico e emocional. Ainda há dias em que eu viro e penso nos 10 meses como se fossem um túnel. Eu saí do outro lado, molhada e ferida, mas com a luz mais clara. Não digo que a tempestade terminou. Digo que aprendi a erguer guarda-chuvas e a construir paredes de vidro que me deixam ver, mas não tocar. O ex sumiu das minhas rotas diárias graças às medidas e a uma combinação de exposição e deslizes estratégicos do lado dele. Em algumas ocasiões, as investigações internas que pedimos ao provedor e o movimento de boatos perderam força ao serem confrontados com provas técnicas. Não declaro aqui que tudo acabou. Declaro que, naquele momento de escrita, ele havia sido contido o bastante para que eu reconstruísse. No fim, o que mais me salvou foi a rede. A amiga que não deixou eu entrar em paralisia, o advogado que não prometeu milagres, a recepcionista que deu um depoimento simples, o vizinho que anotou a placa, a mãe que voltou a ouvir sem julgar. Amigos, pequenos atos e a decisão de que a vida valia mais que o medo. A justiça fez sua parte no que pôde, e eu fiz a minha. Hoje, quando alguém pergunta por que eu demorei 10 meses para reagir, respondo sem culpa. Reagir foi um processo. Primeiro, sobrevive-se. Depois, organiza-se. Por fim, age-se. Ninguém que passa por isso precisa provar que estava certa em cada instante em que optou por se proteger. A coragem aparece em diferentes momentos.
e a minha veio quando percebi que ignorar só alimentava a máquina de difamação. Sei que há pessoas aí fora que ainda vivem a mesma sensação que eu senti por meses. O celular vibra e seu corpo muda. Se você é uma delas, saiba que não está sozinha e que reagir é um direito. Reagir com cautela, com provas, com aliados, com advogados e com terapia. Não é um manual, é um relato de como eu consegui transformar medo em ação. E para quem me escuta agora, se essa história tocou algo dentro de você, se você já viveu ou vive algo parecido, escreva nos comentários "eu também". Saber que não estamos sozinhas já é uma força. Se quiser ver a parte prática, como organizei a pasta, como falei com a polícia, que tipo de pessoa contatar, eu posso detalhar num próximo vídeo, com cuidado para não ensinar nada que viole leis ou coloque alguém em risco. Curta e compartilhe com alguém que precise ouvir que silenciar não é a única saída. 10 meses depois do fim, ele ainda não me deixou em paz. Eu reagi. Não por ódio, nem por vontade de humilhar. Reagi porque minha vida vale mais que o medo que me empurraram. Reagi para que o assédio não se transformasse em um destino inevitável. E para que minha história pudesse voltar a ser minha. Sem cortes, sem legendas plantadas, apenas minha. E se você está no início desse caminho, saiba. Agir é possível. Nem sempre é fácil, mas é possível.